Eu sou a Silmara Cristina. Nessa semana estamos apresentando um mini curso de mosaico ecológico. Quem não assistiu a aula de ontem, corre lá no YouTube da TV Aparecida e vê o vídeo da primeira aula desse mini curso. Esse mini curso vai falar do mosaico ecológico, de como a gente trabalhar com um material que é do lixo, né? Que é o plástico que nós temos em casa, recortar, como se higienizar e separar o material para que ele possa virar uma arte. Então, na aula de hoje, nós vamos passar o fundo nas peças que foi escolhida, tá? Então, nós temos as peças desse mini curso, é um kit de café da manhã, uma mesa de café da manhã. São peças em MDF, madeira, né, em MDF. E aqui eu tenho uma bandeja retangular, tá? Uma bandeja que compõe a mesa e um suplá. Nós começamos sempre com a tinta branca. Então, nós vamos pegar um pouco de tinta branca, você pode ser uma tinta branca PVA normal, e você vai passar essa tinta na peça. Aqui a minha tinta não precisa cobrir toda a peça, deixar bem branquinha, porque aqui nós vamos só tirar essa parte do MDF, né? Esse marrom do MDF e deixar ela mais branquinha. Então a gente vai passar a tinta e vai deixar secar. Nós vamos pegar uma tinta da cor desejada do kit. Nesse caso eu escolhi uma tinta marrom, tá? Uma tinta marrom, e eu vou passar essa tinta marrom no restante da peça que não vai ser aplicado o branco. Então aqui, na verdade, ó, eu vou passar o branco aqui novamente na bandeja. Então aqui, ó, eu tenho o branco, eu vou usar todo o branco no fundo da peça. Então eu vou usar o branco aqui. Essa peça eu já passei um pouco de marrom nela, na parte de fora. E agora eu tô mostrando aqui o branco para vocês. Eu vou passar o branco em toda a peça. Aqui eu vou passar um pedaço para vocês verem, mas é a tinta branca normal que nós temos, que nós usamos na pintura em madeira, né? Ó, então aqui ela vai ficar assim, pintada de branco. Não precisa se preocupar se você vai passar o pincel de um lado ou de outro, não tem problema, porque aqui você depois vai cobrir tudo. Onde vai mosaico, vai cobrir todinho. Então eu passo branco, deixo secar. Aqui eu passei um pouquinho de branco, ela fica assim, ó. O branco já vai ficar bem branquinho aqui, tá? Essa parte. E aqui vocês estão vendo, tem um risco, porque aqui eu já risquei ela. Então, depois que eu passei o branco, né, e fiz todo o processo, eu vou usar para fazer o marrom, ó. Então, eu vou usar um pedaço dessa daqui para vocês verem. No marrom, eu não preciso estar com branco. Aqui eu passei branco, mas não precisa estar com branco. Eu vou pegar a tinta marrom e vou passar na parte que não vai ter a tinta branca. Na parte que não tem a tinta branca, vocês vão passar a tinta marrom ou a tinta da cor desejada. Então, aqui, ó, vocês vão passar o marrom e vai cobrir toda a peça na parte que não vai ter o mosaico. Você vai separar essa peça. Então, vai estar com um fundo branco, aonde vai o mosaico, e com a parte marrom, aonde não está o mosaico. Nesse passo, a gente vai separar, vai deixar secar. Se a temperatura tiver um pouco mais calor, tudo, então a tinta seca mais rápido. Se tiver meio frio, nublado, vai demorar um pouquinho mais para secar. Então, eu já tenho uma peça aqui, que ela passei, aonde não vai o mosaico, então tá marrom, tá? Como vocês podem ver. E o fundo dela também, que não vai mosaico, tá marrom. Aqui tá branco. Depois que eu passei o branco, deixei secar bonitinho, eu vou pegar uma lixa, tá? Uma lixa fina, vou cortar a lixa, tirar um pedacinho dessa lixa e vou fazer um acabamento, porque toda madeira que nós passamos o branco, ela vai dar fica um pouquinho áspero. Então a gente pega a lixa, ó, e vai lixar toda a parte branca, para tirar as imperfeições e para deixar bem lisinha. Feito isso, nós vamos reservar a peça, vamos deixar a peça reservada, porque nós vamos passar o desenho. Então, eu escolhi aqui o desenho que foi escolhido para esse kit é um girassol. E como tem várias peças de vários tamanhos, nós temos aqui o girassol de vários tamanhos, ó, vários desenhos do girassol maior e menor. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a peça, vamos colocar um carbono, né? Coloca o desenho, você vai centralizar onde você quer e você vai riscar o desenho aqui, tá? Riscou o desenho com o carbono, você tem já a peça pronta. Nesse passo, nós vamos reservar. E aí, na próxima aula, nós voltaremos e vamos cortar todo o plástico. O plástico é esse que nós já cortamos na aula passada, tá? É o plástico que nós reservamos nas cores que nós vamos usar. Então, aqui eu vou ter o marrom, o amarelo, o verde e o branco.
que é o fundo, tá? O branco não necessariamente precisa ser só um tom de branco, pode ser vários tons de branco, você pode pegar várias embalagens de branco, porque o plástico ele vai mudando a tonalidade conforme o produto. Então aqui, ó, eu tenho os plásticos. Nós podemos guardar eles assim, ou também pegar e já guardar eles mais picado para adiantar o passo de amanhã. Então, aqui está riscado. Como o meu desenho é bem pequeno, eu vou pegar o plástico e vou cortar em tiras bem pequenas aqui e vou cortar eles em quadradinhos. No caso aqui, eu estou cortando os quadradinhos para fazer a parte da folha. Então, os quadradinhos são bem pequenos, tá vendo? E eu vou reservar. Então, eu vou cortar o verde, o amarelo e o marrom bem pequeno para poder fazer os detalhes deste girassol. E vou reservar eles cortados. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem entrar nas minhas redes sociais, mandar direct. E amanhã, na continuação desse mini curso, eu espero todos vocês para o próximo passo.